A universidade não vai te tornar sábio. Durante muito tempo, a gente confundiu teorias com conhecimentos e não são a mesma coisa. A gente chegar a acreditar que porque a gente está enfiando teorias na nossa mente, isso vai nos tornar mais sábio, é um erro crasso. Isso simplesmente não funciona assim. Tudo que a gente faz com excesso de teorias, sem experimentação real daquilo que a gente estuda, é tornar a nossa mente mais confusa, mais complicada e mais infeliz do que nós já somos. Nessa aula de hoje, a gente vai explicar para vocês a diferença entre teoria e conhecimento e do que se trata o conhecimento real, a sabedoria verdadeira, seja na vida material, das profissões, ou seja na vida espiritual, que em verdade é baseada numa sabedoria e não numa teoria ou crença. Eu sou o professor Tiago Santana, você está no simbolismo secreto da Bíblia. Se você quer saber mais sobre esses temas, se você quer se aprofundar nesse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha esse conteúdo. Aqui nós explicamos qual é o conhecimento profundo que existe por trás da linguagem simbólica da Bíblia. A primeira coisa que a gente precisa entender é diferenciar o que é consciência e o que é intelecto. A gente muitas vezes confunde intelecto com consciência. A gente chama uma pessoa muito intelectual de uma pessoa muito consciente. A gente passou a ter a falsa crença de que uma pessoa que é bastante intelectual, que estudou demais, que passou pela universidade, fez mestrado, doutorado, etc., é, por consequência, uma pessoa bastante consciente. E isso simplesmente não é verdade. Uma pessoa pode ter estudado muito, ter muitos dados intelectuais acumulados na cabeça e não ter nenhuma consciência. Basta a gente pensar que a pessoa que criou a bomba atômica, as pessoas que criaram a bomba de hidrogênio, são pessoas que passaram pela universidade, são intelectuais, do ponto de vista intelectual, são pessoas capacitadas, que entendem de física, de química, de matemática, provavelmente têm PhD na área que elas estudaram. No entanto, são pessoas que não possuem absolutamente nada de consciência. Elas podem ser muito intelectuais, mas de consciência elas não possuem nada, porque elas estão trabalhando para promover a destruição de massas humanas. Se ela tivesse um pouquinho de consciência, ela saberia que ela está causando um mal enorme e que esse mal que ela está causando, inclusive, vai retornar para ela. Aquele que com a espada fere, pela espada será ferido. A pessoa que criou a fórmula da Coca-Cola certamente é uma pessoa bastante intelectual, uma pessoa que certamente entende muito de química. E, no entanto, essa pessoa não tem nada de consciente. Me desculpe se você gosta de Coca-Cola, mas a gente está careca de saber que isso é um veneno engarrafado. É algo que causa uma série de doenças, que causa obesidade, que causa uma série de problemas de saúde em massa, causa vício de açúcar nas pessoas, etc, etc, etc. Então, intelecto, ser intelectual, não é a mesma coisa que ser consciente. A consciência é essa capacidade que nós temos de estar consciente de nós mesmos, saber que nós estamos vivos e saber quais são as circunstâncias que nos rodeiam e saber quais são as consequências de todas as nossas ações. É saber o que a gente está pensando e por que nós estamos pensando. Se essa forma de pensar é correta ou não. O que nós estamos sentindo e por que nós estamos sentindo. Se essa forma de sentir é correta ou não. Esse sentimento vai nos conduzir a ações que são produtivas, que são edificantes, ou são sentimentos que vão nos levar a ações autodestrutivas,
ou destrutivas de outras pessoas. Consciência, portanto, é estar plenamente consciente de si, do seu papel no mundo e das consequências das nossas ações, o que elas vão trazer para o nosso entorno, para nós mesmos e para o mundo do qual nós participamos. Infelizmente, meus amigos, nós tivemos uma educação que não nos ensinou isso. A nossa educação é uma educação falsa, que não alimenta os valores da consciência. Nós não tivemos uma educação, seja na escola ou seja em casa, infelizmente, nós não tivemos uma educação que é voltada para os valores da consciência e para desenvolver a consciência. Nós tivemos uma educação desde criança que, infelizmente, ela é pautada muitas vezes, inclusive em informações falsas. Os nossos professores, desde ali de pequenos, com muita boa vontade, falo por experiência própria, sou professor de escola também, com muito boa vontade, imbuídos de muito boa vontade, na esmagadora maioria das vezes, o que os professores nos transmitem ali nas salas de aula são coisas que os professores leram em um livro. Não são coisas que o professor experimentou por si. Não se trata de uma sabedoria do professor. Se trata de dados intelectuais que ele buscou em um livro. E a pessoa que escreveu esse livro é uma pessoa que escreveu esse livro baseada em muitos outros livros que ela leu antes. E esses muitos livros escritos por essas pessoas foram escritos baseado em vários outros livros que essas pessoas também leram. Nós nos acostumamos a chamar o universo da especulação mental, das teorias mentais que uma pessoa tenha, a gente se acostumou a chamar isso de conhecimento. E simplesmente isso não é verdadeiro. Uma pessoa pode, por exemplo, desenvolver uma teoria sobre a origem do universo. O que significa desenvolver ou criar uma teoria? Essa pessoa vai, a partir de correntes de pensamentos, a partir disso que se chama lógica, ela vai fazer especulações sobre algo que, em realidade, ela mesma não viu, ela mesma não experimentou. Mas, a partir de alguns dados, ela vai tentar juntar esses dados com lógica e, a partir disso, ela vai criar uma corrente de pensamentos e vai tentar chegar num resultado final, no que a gente poderia chamar de um conceito. E o teórico, a pessoa que elaborou esse conceito, ela pode chegar a acreditar firmemente que esse conceito é igual à verdade, à realidade daquele fenômeno que ela está tentando explicar. Mas uma coisa pode ser extremamente lógica e não ser verdadeira. Aquele conceito que a pessoa criou, ele pode até ter uma certa lógica, mas não quer dizer que ele seja verdade. Um cientista pode criar um conceito sobre a origem do universo, como nós temos aí o famoso Big Bang, a partir de especulações mentais, a partir de alguns dados que a gente consegue captar do universo que são ínfimos. A nossa capacidade de percepção do universo é minúscula. O nosso planeta é um grão de areia numa vastidão que a gente não consegue compreender do que se trata. Essa pessoa elabora uma hipótese de como surgiu o universo. Em realidade, os conceitos, eles são hipóteses, eles são especulações mentais. Eles não são uma realidade concreta e palpável. Poderia, por exemplo, um cientista materialista, ateu, desenvolver uma lógica, uma teoria sobre a origem do universo. E essa teoria poderia ter a sua lógica.
Poderia vir um outro cientista, que esse é crente, esse acredita em Deus, e desenvolver uma outra teoria. A teoria de que sim, Deus existe. E construiria uma corrente de pensamentos, uma corrente de evidências, como existem várias, de que sim, Deus existe. E no final das contas, o quê? O que nós temos? Quem está certo? Aquele cientista que foi o mais lógico? Não. Lógica não é sinônimo de verdade. A verdade sobre as coisas é algo singular, é uma única coisa. Não pode haver duas verdades sobre uma mesma coisa. E para a gente saber a verdade sobre algo, a gente precisa de experimentação, a gente precisa ter vivido aquilo. Para a pessoa poder dizer com certeza absoluta qual é a origem do universo, ela deveria ter testemunhado esse fenômeno. Se nós não testemunhamos esse fenômeno e ainda estamos querendo, a partir da nossa mente, rotular um fenômeno muito maior do que nós, a gente precisa ter a humildade de compreender que isso não passa de uma hipótese, de uma especulação mental. E qual é o problema do conhecimento que nós temos hoje? Meus amigos, vejam se isso não é assim. Cada um de nós tem um conjunto de conceitos, de hipóteses e de crenças acumulados na nossa mente. Cada um de nós, desde a nossa infância, a gente passou por uma escola, por uma determinada educação, que nos emprestaram determinados valores e determinadas formas de enxergar o mundo. A gente depois passou por tal ou qual religião, onde ali a gente recebeu mais alguns valores, mais um conjunto de crenças. Depois a gente leu tal ou qual livro, e um livro dizia A, o outro livro dizia B, e aí a gente em um livro achou interessante uma coisa, em outro outra coisa. E aí a gente pegou um pouquinho de A e um pouquinho de B para forjar, para formar dentro de nós o nosso conjunto de crenças. Passamos por relacionamentos, por uma amizade, por um professor que nos instruiu de determinada forma, por uma palestra que a gente viu não sei onde, etc. E o que acontece é que nós fomos formando um conjunto de teorias e crenças deformes, sem harmonia, porque elas não encaixam entre si. Uma afirma uma coisa e outra afirma outra, muitas vezes contraditórias, mas a gente foi acumulando isso e nós passamos a acreditar que esse nosso conjunto de crenças que a gente carrega com a gente é igual a isso que se chama verdade. Nenhum de nós se crê estar equivocado sobre a nossa forma de ver o mundo. Todos nós pensamos que o nosso conjunto de crenças é o melhor, é o mais válido, é o que está ou igual à verdade ou mais próximo da verdade. E a gente precisa ter a humildade e a compreensão de saber questionar esses valores, de ter a humildade de que o conjunto de crenças que a gente acumulou ao longo da vida podem estar equivocados. E se a gente vai um pouquinho mais fundo, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, cada uma com um conjunto de crenças e teorias e valores, e cada uma acreditando que os seus valores é que são os corretos. E é impossível que todo mundo esteja certo. Ou seja, a chance de nós estarmos errados é praticamente 100%. A gente precisa reconhecer isso. O primeiro passo da sabedoria é a gente ter a mente aberta, é a gente estar disposto a questionar. Isso não quer dizer, meus amigos, que nós vamos ser uma folha ao vento, que qualquer bobagem que nos digam que a gente não vai ter discernimento. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a importância da gente estar aberto a questionar certezas que no fundo não são certezas, são meras crenças, são meras conjecturas mentais. E nós vivemos num mundo hoje
onde esse mar de teorias que nós temos, ele se tornou uma espécie de labirinto diante de nós. Quando a gente quer, por exemplo, eu quero saber a resposta sobre alguma coisa. Eu quero entender, por exemplo, Deus existe? Deus não existe? Seria verdade o que o Cristo nos ensinou? O que Cristo afirmou? O que é a verdade sobre a vida? Quando a gente busca essa resposta, o que a gente encontra? Um mar de teorias, onde cada uma está afirmando algo completamente diferente. Em uma linha filosófica, espiritual, o que quer que seja, vai nos dizer que para a gente se aproximar de Deus e para a gente chegar mais próximo à iluminação, a gente precisa não comer carne e precisa comer de determinadas formas e precisa comer coisas orgânicas feitas de tal maneira, produzidas exclusivamente de tal maneira e fazem da cozinha uma verdadeira religião. Essa é uma forma de pensar e acreditar onde muita gente pega esse caminho, esse é um desses caminhos do labirinto e vai embora nisso, sem encontrar nenhuma resposta profunda e real. Vão ter as linhas de pessoas que acreditam que você precisa se enfiar numa caverna, deixar a barba crescer, se descuidar completamente da higiene, da dignidade e ali se dedicar à meditação, a nenhuma outra coisa e, assim como o menino que foge da escola, fugir da escola da vida, onde está de fato o aprendizado, para se isolar em um determinado local. E aí existem diversas teorias, diversos livros dizendo que a única coisa que importa é a gente viver isso. E a gente poderia citar infinitas formas de entender o mundo. Existem teorias e livros que dizem que o importante na vida é você ficar milionário e nada mais do que isso. Existem linhas e teorias e livros que dizem que, na verdade, você pode fazer o que você quiser da sua vida. O importante é você ter a liberdade de experimentar e fazer tudo sem nenhuma consequência, porque afinal só se vive uma vez. Não existe sentido na vida, não existe certo e errado, e você precisa explorar isso que se chama prazer com toda a potência que você puder. E diante desse labirinto, o que nós fazemos? Qual é a resposta? A gente tem, às vezes, uma angústia querendo buscar algo, às vezes nem é de caráter existencial, espiritual, qualquer resposta que a gente esteja buscando. A gente vê que o mundo se tornou esse verdadeiro mar de teorias, onde cada uma aponta num caminho diverso e a gente não sabe qual é o caminho que a gente deve trilhar. Quando a gente observa a nossa mente, nós encontramos o mesmo. A gente encontra um outro labirinto. A nossa mente hoje, meus amigos, infelizmente, ela é um labirinto. Porque quando a gente tem algum problema na vida, o que a gente faz? A gente começa a pensar em opções. Opções. A mente começa a nos enviar opções. Opções. Faço isso, faço aquilo. Será que é por ali? Será que é por... É como se fosse um labirinto onde a mente vai nos apresentando caminhos. Esses caminhos, eles estão muitas vezes iluminados pela falsa luz do intelecto. A gente pensa naquele caminho e o intelecto nos aponta uma luz como se ele fosse um caminho bom. Quando a gente começa a caminhar naquela estrada ali, chega um momento que a gente topa com uma parede e vê que aquilo não vai dar em lugar nenhum. E a gente viu que aquele caminho era equivocado. A gente talvez já passou experiência na vida de sentir, querendo se sentir pleno, querendo se sentir mais feliz. O que eu faço para ser mais feliz? Vem à mente com uma ideia genial, você precisa de dinheiro. Como que você vai ser feliz sendo pobre? Você é um quebrado, você é uma quebrada. Você precisa ser rico como as pessoas. Vejam aí, ó, essas pessoas andando em carrões, morando em casão, essas pessoas são felizes. A mente nos apresenta essa ideia e nós pensamos, é isso. Pegamos essa estrada
e trabalhamos, estudamos, abrimos um negócio, seja lá o que for, nos dedicamos àquilo. Passam os anos e aquele caminho que no momento, a princípio, parecia ter uma certa luz, parecia que os nossos passos se encaminhavam por um caminho bom para nós, pouco a pouco a gente vai começando a perceber que aquele caminho vai se tornando mais escuro. A gente vai perdendo a clareza, se realmente é aquilo que a gente quer, se realmente é aquilo que a gente esperava, até que chega uma hora que a gente se depara com uma parede, porque a gente tem o dinheiro, mas não mudou nada por dentro. A gente continua sem plenitude, sem preenchimento, sem significado real e profundo de vida. O que isso significa? Que esse caminho era um falso caminho, que a mente nos apresentou. Então a mente nos dá uma outra ideia genial. É porque você precisa sentir prazer, não basta ter dinheiro, você tem que usufruir desse dinheiro. Então a pessoa se lança como um kamikaze ao prazer sensorial, ao prazer dos sentidos. E a pessoa salta de balada em balada, de bebedeira em bebedeira, de substâncias em substâncias, de relação sexual em relação sexual, saindo com Deus e o mundo, acreditando que dessa forma vai se sentir mais feliz, mais preenchido. E o que acontece? É um caminho que, num princípio, parece um caminho bom, iluminado por essa falsa luz do intelecto, recheado de experiências sensoriais, mas à medida em que a gente adentra nesse caminho, a gente vai percebendo que ele vai se tornando escuro, mais escuro. O prazer que existia antes começa a diminuir, começa a desfazer aquele fascínio, aquele interesse, aquele ar de novidade que parecia existir, até que num dado momento, uma parede. A gente se vê sem condições mais de seguir por ali, porque estamos com depressão, porque estamos com ansiedade, porque estamos com uma crise existencial, e aí a gente vê que aquele caminho nos enganou, que não havia nada ali, a gente acreditou que havia, mas não havia. Então, brilhantemente, a mente uma vez nos manda mais uma hipótese. Ah, é porque falta família. Você não adianta nada ter dinheiro, ter patrimônio, mas ficar aí perdendo seu tempo em relações superficiais. Você precisa aprofundar as relações. E aí a pessoa toda feliz consegue uma companheira ou um companheiro, começa a formar uma família, tem os primeiros filhos e no primeiro momento está super feliz. Descobre a felicidade de ter um filho, descobre a felicidade de ter uma unidade de lar. É algo maravilhoso, de fato, é uma experiência incrível. Mas à medida em que se caminha por essa trilha, pouco a pouco ela vai perdendo a luz. A gente vai vendo que nesse caminho, ainda que superior aos anteriores, é superior, mas a gente vai vendo que aquilo ainda não preenche. A gente vai vendo que, como qualquer coisa, como qualquer situação da vida, a família tem seus problemas, os filhos trazem os seus problemas, as dificuldades e desafios matrimoniais, e mais dia ou menos dia, os filhos vão crescendo, vão se tornando independentes, começam a buscar a própria vida e se esquecem dos pais. Ou, se não se esquecem, pelo menos aquele vínculo que existia num princípio, que era a fonte da nossa felicidade, ele se rompe. O fio que conecta os pais aos seus filhos se torna mais sutil, se torna menos profundo. Os pais começam a ficar chateados, muitas vezes acham que os filhos são ingratos porque não estão mais dando o devido valor, a devida atenção aos próprios pais, porque agora estão cuidando dos seus próprios objetivos, da sua própria vida, e uma vez mais, muitas vezes isso acontece, já estamos ali envelhecendo e uma vez mais ficamos tristes,
ao ver que a realização que nós apostamos que iria existir na família, a gente vê que uma vez mais era um fogo fato. A gente descobre que aquele caminho não levou ao paraíso terrenal que nós imaginávamos, não levou à plenitude que nós tínhamos. E assim, muitas vezes, experimentamos uma vida frustrada, onde a gente apostou nossas fichas em diversos objetivos e nenhum deles acabou se concretizando como a gente imaginava. O que não nos explicaram é que só existe desilusão quando primeiro houve ilusão. Só se desilude quem se iludiu primeiro. Nós é que estávamos iludidos por um falso caminho. E normalmente arrastamos essa ideia até o fim da vida, acreditando agora nesse novo caminho que é a morte. E uma vez mais, projetamos a fantasia de que, uma vez do outro lado da vida, na morte, aí sim a gente vai ter o paraíso que a gente tanto esperou. Só que nós não dedicamos a nossa vida à vida espiritual, nós não nos importamos devidamente a isso que é a coisa mais importante da vida, que é a vida espiritual. E fantasiamos com algo que em realidade não vai se concretizar se a gente não tiver lutado por isso. Essa é a crua realidade, meus amigos. A gente precisa aprender a desfazer fantasias. Essas opções que a mente vai nos dando e esses falsos caminhos que a mente nos apresenta demonstram como a nossa mente também é um labirinto. Os antigos sabiam disso desde a antiguidade. Diversas catedrais góticas, por exemplo, da Idade Média, uma delas, por exemplo, a Catedral de Chartres, na França, é uma catedral belíssima, onde na sua entrada, antecedendo ao local onde os fiéis ali vão sentar, existe um labirinto empedrado ali no chão, justamente representando isso. É importante que a gente saiba que, especialmente as catedrais góticas, elas são feitas repletas de símbolos. O que nós temos ali são verdadeiros livros em pedra, onde cada um dos símbolos ali significa algo. E o que significa um labirinto antecedendo ao caminho que leva ao altar? Exatamente isso. De que antes de nós encontrarmos o caminho real que leva ao altar, que leva ao divino, nós precisamos primeiro superar o labirinto da mente e o labirinto das teorias. A gente precisa encontrar o caminho real que leva a Deus. E é isso que a gente faz, digo enfaticamente, nesse canal chamado Simbolismo Secreto da Bíblia. A gente explica qual é esse real caminho ao qual o Cristo nos instruiu. Os gregos antigos sabem que a mente é um labirinto. Daí a gente tem o famoso mito de Teseu e o Minotauro. Existe ali a mitologia de que um monstro terrível com cabeça de touro e corpo de homem foi aprisionado dentro de um labirinto, porque ele estava causando uma série de tragédias ali na Grécia e ninguém podia ir com aquele monstro. Então se conseguiu aprisionar esse monstro, o Minotauro, dentro de um labirinto. E diversos heróis haviam tentado penetrar nesse labirinto e matar esse monstro, mas todos eles pereciam. Ou pereciam pelo labirinto, porque passavam a ficar perdidos o resto da vida naquele labirinto, ou pereciam nas mãos do Minotauro, onde eram assassinados. Até que Teseu, esse herói mitológico, um semideus, filho de uma mortal e de um deus, decide encerrar esse problema. Ele é ajudado então por Ariadne, uma princesa, que entrega um novelo de lã com fios de ouro para ele, e com esse novelo ele penetra no labirinto e vai deixando, por onde ele passa no caminho, ele vai deixando esse fio para trás para ele poder
se guiar por esse labirinto. E assim ele faz. Encontra o Minotauro, decapita o Minotauro, mata o Minotauro, consegue retornar do labirinto, conduzido por esse fio de ouro, e por fim desposa a princesa Ariadne. O que essa mitologia está nos dizendo, meus amigos? Exatamente isso. A nossa mente é um labirinto que nós temos que vencer. A gente tem que saber se guiar por esse labirinto. E como que a gente faz isso? Com o fio de ouro de Ariadne. O que é esse fio de ouro? É a nossa consciência. A gente só pode ter discernimento do que é um caminho verdadeiro ou não, do que é uma teoria verdadeira ou não, do que é um conhecimento verdadeiro ou não, por meio da consciência, trabalhando e desenvolvendo a nossa própria consciência, e não meramente acumulando teorias na nossa mente. A consciência vai nos dar o discernimento para saber se um caminho é verdadeiro ou não. E aquele que logra domar sua própria mente, pacificar a sua mente e acabar com esse labirinto mental, ele vai precisar enfrentar, uma vez que ele entra no seu labirinto da mente, o que nós vamos encontrar ali? A gente vai encontrar um minotauro. Essa é uma simbologia para demonstrar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias contradições internas. Isso que o cristianismo chama de pecados. Dentro de nós mesmos, nós temos isso que se chama cobiça, vaidade, inveja, ira, luxúria, medos, ansiedades, etc, etc, etc. Estes elementos, eles são sintetizados simbolicamente na forma dos pecados capitais. A gente poderia chamar isso de inconsciente. Os egípcios antigos chamavam isso de demônios vermelhos de Set. O nome que a gente dê não importa. Na Pérsia antiga, isso era chamado de Arimã, o demônio que era a antítese do Deus Supremo. Essas são formas de descrever a mesma coisa. As nossas próprias limitações, os nossos próprios defeitos que nós carregamos, a nossa própria inconsciência, que a gente precisa converter em consciência. Como que se faz isso? Eliminando o Minotauro. Quando a gente elimina o Minotauro, quando a gente elimina a nossa inconsciência, as nossas contradições internas, as nossas iras, ódios, ressentimentos, todas essas coisas que nós carregamos dentro, nós temos que eliminar. Uma vez eliminados, nós podemos desposar com Ariadne, que essa princesa é uma representação do divino, da realeza, disso que vem a ser os valores superiores de Deus. A alma que vence a batalha, que enfrenta o seu minotauro particular e elimina os seus defeitos, os seus pecados de dentro de si, é uma alma que vem a se fundir com a realeza e a reinar junto com ela. Eis aí o ensinamento do Cristo, uma vez mais, também na mitologia grega. Portanto, meus amigos, nós temos que saber não ser vítimas deste labirinto de teorias que nós temos no mundo hoje. O conhecimento real, ele é experimentável. Ele nos conduz a uma sabedoria, não a uma teoria, não a uma crença. Você sabe o que é a palavra sabedoria? Sabedoria é uma palavra que vem do latim sapere, é saborear, experimentar. A nossa sabedoria real é aquilo que nós de fato experimentamos por nós mesmos. E isso é uma verdade tanto para a nossa vida comum e corrente, família, trabalho, as experiências que nós temos e aprendemos com ela, como para a vida espiritual. A vida espiritual real, ela é uma sabedoria, é algo que a gente vai experimentando com a nossa própria consciência. Por nós estarmos experimentando, a gente não precisa acreditar ou desacreditar. A crença ou a descrença, elas ficam sobrando.
Porque quando a gente está experimentando algo, a gente não tem dúvida daquilo que nós estamos vivendo. As teorias que, lamentavelmente, a esmagadora maioria do que nós vemos na universidade hoje são repletas e são fundamentadas em teorias e não em sabedoria, elas não nos conduzem a um bom porto. Uma pessoa que passou a vida inteira dentro de uma biblioteca, lendo todas as obras clássicas da humanidade, ainda que sejam livros bons, lendo tudo que existe, conhecendo a teoria X, Y, de A a Z, conhecendo absolutamente tudo que foi escrito. Se essa pessoa, o que ela fez foi apenas ler, e o conhecimento que ela adquiriu no primeiro momento de forma intelectual e aplicou num segundo momento esse conhecimento, se essa pessoa não fez isso, qual é a sabedoria que essa pessoa tem? Eu digo a vocês, a sabedoria que essa pessoa tem é qual é o cheiro da biblioteca, qual é a sensação de folhear e tatear livros, qual é a sensação do bumbum sentado na cadeira o dia inteiro curvado lendo livros. Qual é a sensação de colocar novos dados intelectuais e teorias dentro da nossa mente? Essa sabedoria essa pessoa tem, mas ela possui a sabedoria de Dante, a sabedoria de Homero, a sabedoria de Virgílio, a sabedoria de Platão, a sabedoria de Pitágoras, a sabedoria do Talmud, do Zohar, da Bíblia. Ela possui essa sabedoria? Não, não possui. O que ela possui são dados intelectuais acumulados na mente. E qual é o problema? Normalmente, a pessoa que estuda muito e não pratica o seu estudo, veja bem que eu não estou aqui me pronunciando contra o estudo, é evidente que o estudo é essencial. Estou me pronunciando contra o estudo que não se converte em um fazer, em um aplicar. A pessoa que estuda demais tende a cair numa soberba intelectual. São pessoas que passam a acreditar que elas possuem a verdade, porque ela vai começando a sentir uma falsa segurança de que ela está bem documentada, que ela está muito bem embasada. Não, mas eu estou embasado em Platão, em Aristóteles, em Dante, etc, etc. E a pessoa passa realmente a acreditar que por ter lido, ela é aquilo que leu. E isso simplesmente não é verdade. Isso vai criando essa falsa segurança de que a pessoa sabe e não pode ser questionada. Daí que nós vemos muitas vezes que os intelectuais costumam ter uma postura e um ar de arrogância, e nós precisamos saber que a sabedoria é o oposto da arrogância. Como na frase emblemática de Sócrates, só sei que nada sei. O verdadeiro filósofo, o verdadeiro sábio, é alguém que compreendeu a infinitude do universo, a infinitude de Deus, e ele se coloca num estado de aprendiz. É alguma pessoa que compreende no fundo da alma que não sabe nada. Ela continua num estado de abertura e não num estado de autoafirmação e presunção. É o oposto. E infelizmente é o que nós vemos nos nossos intelectuais de hoje. É o que nós vemos nos professores universitários, nos muitos autores de muitos livros, que o que fizeram ao longo da vida foi acumular informação na mente e repetir essa informação. É como se fosse um gravador. Meus amigos, me desculpem, eu não tenho nenhuma intenção de ofender ninguém, mas o que eu quero é dizer a verdade, para que a gente tenha discernimento sobre como as coisas funcionam. Um papagaio também pode repetir aquilo que se ensine. Um papagaio, ele recebe informações e ele repete. Isso não significa que o papagaio é consciente das informações que ele está reproduzindo. Ele não tem compreensão de fundo, ele não tem experiência, ele nem sequer sabe o que ele está falando.
E a pessoa que se enviesa demais pelo mundo intelectual, sem ter o contraponto da experiência, sem saber meditação, sem saber acalmar a mente, sem saber digerir essas informações recolhidas num livro, pelo discernimento da consciência, essa pessoa cai nesse equívoco, nesse falso caminho. Portanto, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é trazer a informação e a compreensão de que conhecimento não é teoria. Conhecimento não são dados intelectuais armazenados na memória, porque um papagaio também tem memória, um gravador também tem memória e repete aquilo que foi dito. Conhecimento é sabedoria. E sabedoria é aquilo que a gente experimenta por nós mesmos. É aquilo que a gente estuda e passa essas informações pela digestão da consciência. Assim como o nosso estômago digere a comida, a gente precisa trazer as informações para serem digeridas pela consciência. Isso vai nos levar a um conhecimento profundo, a uma compreensão profunda e a uma experiência daquilo que nós estamos estudando. No canal e no livro de mesmo nome, o simbolismo secreto da Bíblia, eu vou ensinar para vocês, eu vou trazer a fundo como levar a vida espiritual de maneira prática, como a Bíblia é um guia prático, profundo, completo, sobre como viver a nossa vida de forma real, direta, profunda, longe de toda crença, de toda teoria, de todo dogma, mas uma relação direta, profunda e real com esse que é o nosso Criador. Um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.